Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 1. E essa noite eu quero dar continuidade aos estudos, desta carta, ou melhor, deste Evangelho de João, o reino de Deus e o Evangelho orgânico de João. E eu quero falar com bastante paciência, passo a passo, ponto a ponto, porque nós precisamos reaprender algumas coisas. Eu digo reaprender, não somente no sentido de que no passado nosso, da religião, nos ensinaram equivocadamente, mas mesmo em termos ministeriais, eu não tenho nenhuma vergonha e nenhum receio de dizer para os irmãos que nós estamos constantemente revendo os conceitos, como precisamos fazer isso, e todos deveriam fazer, rever conceitos, rever o modo de apreensão daquela verdade, à luz da Escritura, levando em consideração que nenhuma pessoa sobre a terra, no seu atual momento, ele pode afirmar que ele sabe tudo, e de modo absoluto. E essa talvez seja uma das razões porque os homens, eles se engessam nas religiões. Porque a religião, religião enquanto instituição, tá, amados? A palavra religião, ela pode significar, na sua essência semântica, religar o homem com Deus. Agora eu falo enquanto as religiões inventadas, os homens inventam os credos, inventam deuses, inventam doutrinas, e aí eles se engessam naquele saber e acabam se tornando arrogantes, como aqueles que dizem que eles são os detentores da verdade. E aí passam-se os anos e eles nunca reveem, nunca consideram que eventualmente pode ser o caso de alguma verdade ter sido passada de uma maneira ou distorcida, ou mesmo equivocada, ou incompleta. Então nós, do Ministério de Volta à Palavra, temos um entendimento. O ser humano, ele está em constante crescimento. Como diz um educador, Paulo Freire, o homem é um ser eternamente inacabado. Ele está em crescimento. Então, nós estamos sempre reconsiderando algumas verdades. E esses 2 últimos anos, talvez os 3 últimos anos, apesar de todas as tribulações pelas quais passamos, foram anos de muita revelação. Nós pudemos compreender algumas coisas que talvez para nós não estivessem tão claras. Eu me refiro ao fato de, embora tivéssemos nós um conjunto de doutrinas muito bem fundamentadas nas Escrituras, como costumamos fazê-lo, mas nós sempre apresentamos as doutrinas na forma de doutrina. Ou seja, apresentamos na forma de um esquema, de um pensamento. E agora nós estamos procurando compreender como que essas verdades doutrinárias, elas são possíveis de serem experimentadas na nossa vida. Agora não é mais somente uma questão de você saber o que é, mas é uma questão de você saber como é, como essas coisas acontecem. Que é verdade que existe na Bíblia uma doutrina acerca da queda do homem, é verdade. O homem caiu, uma verdade irrefutável. O homem foi criado reto, mas ele veio a cair. Agora a questão é, o que foi a queda do homem? Como ocorreu a queda do homem? Porque o que se ouve, na maioria das vezes, é que o homem estava num jardim, e aí ele comeu uma maçã. E os mais inteligentes falam, não foi uma maçã, foi outro fruto. Qual? Uma fruta qualquer que seja. Mas não passam de um mero ato de comer uma fruta.
E aí a pessoa fica pensando, meu Deus do céu, será que o Deus eterno, o Deus grandioso, o Deus bondoso, o Deus de amor, lançaria o homem dentro de um lago de fogo para ficar pelas eternidades sem fim, porque ele comeu uma fruta? Seria um capricho muito grande de um Deus tirano, um Deus perverso. Mas é assim que a religião concebe. E alguém diria, pastor, mas está na Bíblia. Na Bíblia tem muita coisa, meu irmão. Agora, como é que você vai compreender aquilo que está na Escritura? Permitamos, portanto, que ela própria vá nos ensinando e nos falando como essas coisas que estão no Antigo Testamento, colocadas de maneira pedagógica, como elas são práticas e reais na nossa vida. Tanto é quando se fala da queda do homem, está todo mundo sempre pensando num tempo passado, distante, em que o homem estava diante de duas árvores. E se esquece que todos os homens, em todos os tempos, você e eu, neste momento estamos diante das duas árvores. A sua escolha entre viver pela vida de Deus e viver independente de Deus, isso é algo que está agora em você e em mim. Eu sei que alguns vão querer debater a questão da soberania de Deus, livre-arbítrio, mas independentemente disso, dessas discussões, apenas saiba, e você sabe disso, que viver pela árvore da vida, que é Deus, ou viver pelo conhecimento, a independência de Deus, é algo que nenhum homem pode negar, nenhum teólogo pode negar. Que ressuscite Calvino aqui agora, e ele não poderá dizer jamais ou negar que é um fato de que o homem, o ser humano, você vive uma constância de decidir viver na carne ou no espírito. Não está lá em Gálatas capítulo 5? Esta verdade ou não está? Paulo não exorta que nós andemos no espírito e jamais andemos nós pela carne? Ora, se ele exorta, o que ele está dizendo para você? Você terá que escolher entre andar no espírito, que gera vida, ou andar na carne, que gera morte. São outros dois nomes e outras duas maneiras de falar daquilo que está em Gênesis capítulo 3. Bem, mas vamos ao ponto, né? Eu preciso pregar hoje aqui em João capítulo 1, versículo 12. Então, abra sua Bíblia, leia comigo. Nunca se negue o direito de reavaliar as coisas. João Evangelho, capítulo 1, versículo 12 e 13. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Para nós podermos ter aqui um entendimento bastante claro, quero estabelecer aqui no versículo 12, 3 pontos. Não sei se eu vou conseguir falar todos eles hoje, mas pelo menos os irmãos devem olhar, e eu vou fazer, portanto, 3 declarações neste versículo 12. Você deverá reconhecer essas declarações dentro do versículo 12, e aí, a partir de então, eu passo a explicar cada uma dessas declarações à luz das Escrituras. E a primeira declaração, quando diz aqui, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A primeira declaração parece ser exatamente o oposto do que o texto parece dizer. Porque o texto diz, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E eu quero começar afirmando categoricamente, apresentando como verdade das Escrituras, de que todos os homens são filhos de Deus. Mas aí a pessoa fala, pastor, não dá para entender o senhor, você tem assim às vezes umas coisas que fogem, até porque o texto diz o oposto do que você está dizendo. Porque o texto diz que
aqueles que o receberam. Somente estes que o receberam, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. E eu quero então dizer que, segundo as Escrituras, inclusive esse próprio texto aqui, ele nos traz essa verdade suprema, e que, entendendo uma vez à luz da Bíblia, você vai contemplar a Deus de maneira diferente, você verá o Evangelho de maneira diferente. Então você certamente vai, pelo menos por um lado, quebrar uma certa resistência dogmática da religião, de um orgulho de achar que você faz parte da meia dúzia de salvos, em detrimento aos milhares e milhares de pessoas que vão queimar no lago de fogo. Eu disse, todos os homens são filhos de Deus. Alguém disse, pastor, você poderia nos demonstrar em que sentido? Qual o significado disso? Pastor, a Bíblia ensina o que você está dizendo. Então comecemos pelo princípio do próprio Evangelho de João. Olha na sua Bíblia, quando diz assim, no versículo 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Versículo 4, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Comecemos por esse texto, que a vida que nos vivifica é a vida que estava nele, que agora, uma vez soprada em nós, quando o homem, lá em Gênesis capítulo 2, conforme a pedagogia de Moisés, Deus fez o homem do pó da terra, e diz do capítulo 2, versículo 7, que o Senhor soprou nas narinas do homem o fôlego de vida. Soprou-lhe nas narinas o espírito. Naquele momento a vida entrou dentro do homem, e o homem, portanto, passou a ser uma alma vivente, diz a Escritura. Devemos nós compreender que nós somos filhos de Deus pelo simples ato da criação. Quando Deus criou o homem, Deus o criou, seu filho. E isso não é nenhum tipo nem de exagero, nem de invenção da minha parte. Haja vista que quando você ler, por exemplo, o Evangelho de Lucas, no capítulo 3, ali Lucas vai trazendo uma genealogia de Jesus Cristo, e diferentemente de Mateus, ele faz no sentido oposto, no sentido contrário. Lucas, ele começa ali em Jesus Cristo, e ele vai dizendo, Jesus, que é filho de, e aí vai trazendo toda aquela genealogia, passando pelos antepassados, passando pelos patriarcas, até que o último nome da linhagem de Jesus é Adão. E diz, portanto, o último versículo do capítulo 3 de Lucas, e Adão, filho de Deus. Aí eu sei que logo muitos dirão, eu sei que é filho de Deus, no sentido que Deus o criou. Mas eu estou dizendo que esse homem é filho de Deus, porque ele recebeu a vida de Deus dentro dele. Ora, eu só posso ser filho dos meus pais, porque eu fui gerado por eles. Então a Escritura não somente ensina que Deus criou o homem, mas a Bíblia ensina que Deus gerou o homem. O homem é gerado por Deus. Abra sua Bíblia aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, e leia comigo. Tenham paciência, no final vai dar tudo certo, os irmãos vão entender, tá bom? Eu também demorei a entender um pouco, mas eu entendi, e eu estou com toda a disposição para que os irmãos também entendam, tá bom? Vamos devagarzinho. Imagine você que agora Paulo, ele está dentro de um templo pagão. Qual a importância de se colocar isso em evidência? Capítulo 17 de Atos, olha, versículo 16. Enquanto Paulo os esperava em Atenas,
O seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Ou seja, ele estava na cidade de Éfeso. Olha o versículo 22. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito ao Deus desconhecido. Ele está no meio de pessoas pagãs. A evidenciar esse contexto é importante, porque a pessoa, quando lê a Bíblia, geralmente costuma ler os versículos isolados. Aí, de repente, a pessoa, sem observar o contexto, vai pensar que o que Paulo vai declarar aqui fosse uma declaração à igreja de Jesus Cristo. E Paulo aqui não está numa igreja evangélica, nem numa igreja pentecostal, nem numa igreja reformada, e nem muito menos na igreja primitiva. Ele não está no meio dos irmãos da igreja enquanto corpo de Cristo. Ele está em Éfeso, ele está no meio de um povo pagão, está no meio de um povo que até o momento não tivera ainda o contato com o evangelho, não havia ainda entendido o evangelho, não haviam recebido o evangelho e, portanto, eles não haviam crido no evangelho. É importante que você entenda que esse é o contexto do capítulo 17 de Atos. E num dado momento, eu quero que você olhe na sua Bíblia com atenção. Eu sei que você conhece o texto. Eu queria que você olhasse na sua Bíblia. Eu vou lendo e quero que você leia comigo e que você verifique com seus próprios olhos. Quando Paulo, falando acerca de Deus, ele fala assim no versículo 24: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. Pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre a terra, ou sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de vós. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns de vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Olhe para mim. Ele está dizendo: olha, os homens foram criados para buscarem a Deus. Os animais não foram criados para buscar a Deus. Você nunca vai ver os animais buscando a Deus, se reunindo ali no mato, fazer uma vigília, fazer umas orações, fazer uma explanação acerca de Deus, acerca da verdade. Entretanto, é dito que os homens, eles foram criados para buscar a Deus. Razão porque onde quer que o homem esteja, no tempo ou no espaço, no Brasil, na China, na Índia, Cazaquistão, onde mais, pastor Josué? Onde? O Besquistão? Na China, enfim. Há 1 milhão de anos, sei lá quanto tempo, onde quer que encontre um homem, você verá ele buscando a Deus. Lógico, cada um na medida do seu entendimento, cada um nas suas próprias trevas, criando seus próprios deuses, por não conhecer o Deus verdadeiro. Mas o fato é que o homem busca a Deus. E por que o homem busca a Deus? Você talvez possa olhar para uma pessoa e você o ver numa idolatria, talvez fazendo ali de um animal o seu Deus. Você reprova, lógico, porque você já obteve uma compreensão maior acerca de Deus. Você já entende o evangelho,
Você já foi liberto de muitas trevas, de muita ignorância. Entretanto, aquele que ali está, ele está numa sinceridade tão genuína quanto a sua outrora. E o fato que eu quero evidenciar aqui é que ele está buscando a Deus. Bem, equivocadamente, mas está buscando. Eu quero que os irmãos entendam isso. Eu não estou chancelando aqui, nem aprovando, nem corroborando os modos diversos de se adorar a Deus, dizendo que é certo ou errado. Não. Estou falando do ser humano, enquanto homem criado, ele busca. Ele quer conhecer a divindade. Ele quer conhecer o mistério. E Paulo vai dizendo para essas pessoas, portanto, que Deus criou o homem para buscá-lo. Ele diz assim: se bem que eu não sei, não tenho bem certeza, diz o apóstolo, se este homem tateando poderá encontrá-lo. Paulo quer dizer, o homem, ele é cego. E, portanto, ele busca a Deus como alguém desprovido da visão física, ele caminha procurando um objeto. Ou seja, ele está dizendo que os homens, onde quer que eles estejam, eles estão procurando a Deus como alguém deficiente da visão, desprovido da visão, fica tateando como quem busca encontrar um objeto desejado. Assim os homens buscam a Deus. Agora ele diz, se bem que embora o homem esteja tateando, se bem que ele não está longe de cada um de vós. Olha na sua Bíblia, Atos capítulo 17, versículo 27. Para buscarem a Deus, se porventura, tateando, o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Olha como Paulo não traz essa ideia privativa de um Deus particular. Porque logo quando o crente olha para um templo budista, e já começaram aí na internet, já começaram a me acusar, pastor Josué, viu? Ah, esse pastor está dizendo agora que até os muçulmanos vão ser salvos. Aí eu respondi assim, olha, você está admirado com isso? Você deveria se admirar de um evangélico ser salvo. Porque eu não estou tratando de religiões, eu estou tratando de pessoas, que nós possamos olhar para as pessoas como pessoas, e entender que cada um, na sua ignorância, na sua treva, no seu desentendimento, ele está ali buscando de alguma maneira. Então, olha o que Paulo diz, quando ele chega no meio de um tanto de pessoas idólatras, se bem que Deus não está longe de cada um de vocês. Você diria a mesma coisa? Deus não pode estar por aqui nesse lugar. Ora, e qual é o lugar onde Deus não esteja? Onde é que Deus não está? Se você me apontar um único ponto em todo o universo onde Deus não esteja, você estará declarando alto e bom som que Deus não é onipresente. Para que Deus seja onipresente, Ele deve estar em todos os lugares. Só que agora o homem tateando vai em busca de Deus. E Paulo diz, se bem que ele não está longe. Ó, pastor, ele não está longe, então está perto. O que é esse perto? E aí nós, mais uma vez, caímos na grande cilada da pedagogia. Pedagogia ela é boa na infância, depois tem que ser abandonada. Caímos naquele laço da pedagogia em considerarmos as coisas divinas e espirituais como coisas que estão no tempo e no espaço. Se Deus não está longe de nós, então, que tanto Ele está perto? Aí ficamos pensando, perto onde? Aí Paulo diz que esse perto não quer dizer a alguns passos, não quer dizer a alguns metros, não quer dizer que ele está numa igreja próxima à sua casa. Não, ele quer dizer que Deus está tão perto de nós, pois, versículo 28, pois, esse perto é tão perto, mas tão perto, e você não pode pensar em relação de espaço, pois nele vivemos. Ou seja, você já está nele. Quem aqui está em Deus? Os católicos não podem estar em Deus. Eu vou bater nessa tecla até
Os católicos não podem estar em Deus. Podem, irmãos? Não podem. Não. Só quem pode estar em Deus são os evangélicos. E tem que ser aqueles evangélicos bem ranzinza. Daquelas igrejas bem... tipo, Deus é amor. Porque lá o negócio é complicado. Tipo, Congregação Cristã do Brasil. Pensa numa santidade, todas as mulheres de véu na cabeça. Não corta a ponta do cabelo. Mas de repente o apóstolo Paulo, está aqui escrito dizendo, pois nele vivemos. O ateu vive em Deus, gente? É problema dele se ele não crê em Deus, mas ele só pode viver nele. Ah, eu não creio em Deus. Não tem problema, meu irmão, mas que você vive em Deus, você vive. Porque não tem como viver fora de Deus. Porque Deus é eterno, Deus é infinito, Deus é onipresente. E não somente os homens todos vivem em Deus, como também nele nós nos movemos. Pensa no peixe, nos peixes dentro do oceano. É só uma figura para os irmãos entenderem como que todos nós estamos nos movendo dentro de Deus. Eu estou agora me movendo em Deus. Eu estou me movendo agora em Deus. Vocês entendem isso? Vocês entendem isso? Pessoal, está estranha a mensagem? Não tem nada estranho? Nós nos movemos em Deus. Pastor, mas o macumbeiro não pode se mover em Deus. E vai se mover em quem? Esse é o problema. Todas as pessoas, independentemente, está aqui, olha, de um só, Deus fez toda a raça humana. E toda a raça humana existe em Deus, se move em Deus. Versículo 28 diz ainda, nele vivemos, nele nos movemos e nele existimos. Essa é uma assertiva do apóstolo. E aí então ele vai buscar um recurso. Porque ele está pregando para os atenienses, para os gregos. Olha que Atenas era um dos grandes centros filosóficos da história. E sabendo então que os gregos conheciam bem os poetas e os filósofos, então Paulo não apela ao Antigo Testamento, como costumava fazer quando pregava para os judeus. Ele apela para os poetas. Aí ele diz, olha, lê na sua Bíblia, olha aí. Verifica aí, em nome de Jesus. 28, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito. Ou seja, ele vai pegar um versículo das poesias dos poetas gregos. Falei, versículo, para não dizer um fragmento, para você identificar que o fragmento poético é o versículo da sua Bíblia. Ele foi lá buscar o fragmento e diz, olha, os vossos poetas falaram uma verdade. Quando eu, Paulo, cheio do Espírito Santo, um crente em Jesus Cristo, declaro, nele vivemos, nele nos movemos e nele existimos, isto é o mesmo que dizer o que os vossos poetas disseram. E o que os poetas disseram? Porque de Deus nós somos geração. E a palavra geração no grego significa prole, filhos. Se alguém disser para você que os homens em toda a terra não são filhos de Deus, então mande ele explicar esse texto. Aí teve alguém que no WhatsApp diz assim, você só tem esse texto aí, pastor. Você viu? Só tem esse texto aí, pastor. Você não tem outro, não. Pega um versículozinho e fica ali, segurando para tentar. Calma. Então, vamos ver o que Jesus Cristo falou para os escribas e fariseus. Mateus capítulo 23. Abra sua Bíblia.
A única coisa que eu peço para os irmãos é que os irmãos aprendam esta verdade, mas esperem eu falar as outras verdades também, porque tem pessoas que depois ouvem apenas uma mensagem e falam assim, então, se todo mundo é filho de Deus, então não vale a pena. Por que eu estou aqui? Eu vou viver como todo mundo. Calma que eu tenho muita coisa para explicar. Eu estou começando de um princípio. E se você for ganho por esse princípio, logo você já não vai olhar as pessoas de todo mundo com um olhar diferente. Você vai começar a ver algo de Deus nas pessoas. Isso quebra o nosso orgulho, a nossa indiferença. Não vamos mais julgar as pessoas. Não, aquela é do demônio. Essa aqui é de Deus. Vamos parar com essa classificação e vamos começar a ver como Deus vê. Então, agora, o outro contexto, Mateus capítulo 23. Se os irmãos começarem aqui do versículo 1, é importante ver o contexto para que você não se engane, achando que Jesus está falando com os discípulos dele. Ele fala assim, olha, capítulo 23, versículo 1. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Número 2. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Versículo 3. Fazei e guardai, pois, tudo quanto vos disserem. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque atam, ou melhor, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e dizeis, difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens, entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-lo. Praticam, porém, todas as suas obras, com o fim de serem vistos dos homens, pois alarga os filactérios dos vestidos e alonga as suas franjas. Ama o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Olha o versículo 8. Vós, porém, não sereis chamados mestres. Olhem para mim por um momento. Vós, porém, não sereis chamados mestres. Aí Paulo em Efésios 4 vai dizer o quê? A uns Deus deu apóstolos, outros profetas, outros evangelistas e ainda outros pastores e mestres. Aí Jesus falou a ninguém chamar de mestre. Olha o versículo seguinte, versículo 8 ainda. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós sois todos irmãos. Versículo 9. A ninguém sobre a terra, olhem para mim, a ninguém sobre a terra chameis de quê? De pai. Aí você vai lá no Antigo Testamento, Êxodo 20, ou vai para Efésios, Novo Testamento, e você vai encontrar assim, olha, honra ao teu pai e à tua mãe. Mas de repente Jesus parece dizer o contrário, a ninguém chameis de pai. Será que ele está impedindo, proibindo, dizendo que é pecado, que um filho fala, ô papai, vem aqui? É isso que ele quer dizer? Vamos compreender. Ele diz no versículo 9, a ninguém sobre a terra chameis vosso pai, porque um só é vosso pai, aquele que está nos céus. Por que a ninguém chameis de pai, senão a um só que está nos céus, que é o nosso pai? Porque ele é o único e verdadeiro pai. É aquele que gerou a humanidade, que nos fez homens, que nos fez filhos. Paulo vai dizer lá em Efésios capítulo 4, versículo 6, há um só Deus e Pai de todos, que está em todos e age por meio de todos. Esse texto eu quero ler com os irmãos também. Verifique lá, Efésios capítulo 4. Capítulo 4, versículo 6. Vamos pegar do versículo 4 em diante para dar o sentido. Há somente um corpo e um espírito, como também fosse chamado numa só esperança de vossa vocação,
há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, há um só Deus e Pai dos evangélicos. Hã? Há um só Deus e Pai de quantos? De todos. Olha o interessante. O qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. O único Deus e Pai que não somente age sobre todos, mas Ele está em todos. Ele está enquanto vida. Quando diz que o Logos, a íntima essência de Deus, que é Deus e que é a vida. A Bíblia declara alto e bom som que a vida não é uma coisa criada por Deus. Do contrário, não seria vida, mas que Deus é a própria vida. Entretanto, sendo, atenção, toda a humanidade filha de Deus, sendo todos os homens filhos de Deus, após a queda, o homem passou por causa das trevas do coração, do entendimento, por causa do desconhecimento, por causa do esquecimento, o homem passou a se identificar com o seu pai terreno. Por isso que a Bíblia diz, capítulo 5 de Gênesis, que tão logo Adão e Eva tiveram um filho, diz que foi gerado um filho à sua imagem e semelhança. E agora todos os homens caídos, eles começam a se identificar com esse pai terreno, com esse pai imediato. Por isso, quando Cristo vem, Ele instaura uma nova visão, dizendo, olha, quando vocês forem orar, orareis assim, Pai nosso que está nos céus. Ele vai dizer no capítulo 6 de Mateus, que o nosso Pai Celeste, Ele sabe de tudo que nós precisamos. Então existe um Pai, que é Deus, que é único e verdadeiro Pai. Porém, após a queda, os homens esqueceram disso, abandonaram isso, não aprenderam isso, não lhes foram informados acerca disso, e passaram a se identificar com o seu pai terreno, conferindo a sua origem, conferindo a sua vida ao seu pai humano. E o grande resgate, portanto, do Evangelho, nas palavras de Jesus, é que nós possamos reconstruir esse entendimento acerca de Deus. Os homens são filhos de Deus, porque Deus é o nosso Pai Celestial. Alguém diz, pastor, mas aí entendo isso, compreendo, vejo, os textos dizem, mas por que então, em João capítulo 1, voltemos para lá, aí eu passo para o segundo ponto. Por que então no versículo 12 de João capítulo 1, está dito, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E aí os outros dois pontos, seria exatamente este, a todos quantos o receberam. Eu quero falar sobre o receber no outro momento. E o terceiro seria ser feito ou receber o poder de ser feito filho de Deus. Então eu quero fazer do segundo ponto o terceiro, ou fazer do terceiro o segundo. Ou seja, neste momento eu não quero falar ainda acerca a todos quantos o receberam. Quero que os irmãos entendam primeiramente o significado de deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E para tanto, eu preciso que os irmãos abram as Escrituras, lá em Gálatas capítulo 4. De lá nós vamos retornar depois para João. Mas aqui no capítulo 4 há um ensinamento que, na maioria das vezes, passa despercebido da maioria dos cristãos. Quero que os irmãos leiam comigo. Gálatas capítulo 4, a partir do versículo 1 em diante. E é preciso que os irmãos entendam o que eu digo, acompanhando na sua Bíblia, para a verificação. Diz assim o texto: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor,
em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo. Então, logo, os irmãos já percebem que o assunto aqui é o quê? Filho. Ele fala de um herdeiro que é menor de idade, e que, embora ele sendo herdeiro, ele vive como vive um escravo. Há uma comparação. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada ele é diferente de um escravo, posto que ele é senhor de tudo, embora ele seja senhor de tudo. Ele está colocando aqui diante de nós uma metáfora. É como que você olhasse para uma criança que é um filho legítimo de um grande proprietário de terra, de um homem muito rico, e essa criança, portanto, enquanto filho, ela é herdeira de uma herança muito grande. Entretanto, enquanto essa criança ela é menor, ela não pode se apropriar, administrar essas riquezas. Os irmãos estão entendendo? Até aqui é apenas uma ilustração. Ele continua. Mas esse herdeiro menor, ele está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo pai. Ou seja, o pai definiu um tempo. Então, enquanto não chega esse tempo determinado, ocorre que o filho está sob o cuidado de ama, cuidado de um pedagogo, de alguém que está ali não somente lhe ensinando, mas administrando as riquezas que pertencem à criança, mas que ela própria não pode ainda administrar. Versículo 3, ele diz, assim também nós. E é interessante quando ele fala nós, porque esse nós aqui inclui não somente Paulo enquanto um hebreu, mas também os gálatas, que não eram hebreus. Portanto, ele está dizendo, nós homens, nós seres humanos. Ele não aponta para um grupo específico de pessoas, mas ele diz assim também nós, quando éramos menores. A humanidade ela já foi menor de idade. Os irmãos já pararam para pensar que a humanidade ela é comparada aqui nesse texto a uma criança que nasceu e foi desenvolvendo e passou pela puberdade, adolescência e foi ficando, e chegou o momento que essa humanidade ficou maior. Pastor, mas é disso que está dizendo? Leia na sua Bíblia, me acompanhe. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. E aqui nós temos alguns elementos importantes. Nós éramos menores. Nós vivíamos um tempo da infância. E o tempo da infância é um tempo em que prevalece, enquanto conhecimento, o que Paulo chama os rudimentos do mundo, as coisas rudimentares. Veja só que os antigos, eles não podiam ter uma visão clara acerca de muitas verdades, porque eles eram crianças no entendimento. Então havia ali o uso de pedagogias, para que eles entendessem ali o mínimo possível das verdades que hoje nós estamos aqui discutindo. Infelizmente, há pessoas no tempo de hoje que não querem discutir e ouvir essas coisas, porque eles ainda estão na infância, embora vivamos no tempo da maioridade. Versículo 3, assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo, vindo, porém, à plenitude do tempo. Ou seja, então aqui prova que nós estamos falando de uma humanidade sobre a terra, que vivia na menoridade, porém um dia o tempo alcançou a plenitude. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, até aí. Pronto. Irmãos, com o advento do Cristo de Deus na sua primeira vinda, na encarnação de Cristo, o apóstolo está dizendo
chegou o tempo, findou o tempo da menoridade. A humanidade transita de um período de menoridade para um período de maioridade. A partir de Cristo para frente, a humanidade agora é adulta. Ela é maior. Ela agora vai conceber a verdade de modo diferente. Olha o texto. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Pastor, o que é adoção de filhos? E aqui há duas interpretações equivocadas. A primeira é aquela que pensa que adoção é o sentido que se dá nos dias de hoje. O fulano adotou um filho, ou seja, tomou para si, para cuidar dele, para alimentá-lo, para educar uma criança que não é seu filho. Esse sentido de adoção não é este das Escrituras. O outro sentido também equivocado é aquele que a maioria esmagadora dos cristãos dão, no sentido de que Deus, naquele momento, pega aquela pessoa e a partir de agora eu te farei filho, porque antes deste momento você não era filho. Então agora eu vou te fazer filho. Agora eu vou te dar a minha vida. Eu agora vou te dar o meu espírito. O que significaria que todas as pessoas, antes de passarem por esse momento, não tinham a vida de Deus, não tinham o Espírito de Deus. Pastor, mas e todos têm o Espírito de Deus? Bem, vamos perguntar para Isaías capítulo 42. Abra sua Bíblia rapidamente. Isaías capítulo 42, a gente volta para Gálatas em seguida. Acharam? Versículo 5. Assim diz Deus, o Senhor que criou os céus e os estabeleceu, formou a terra e tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Eu pergunto, o que Deus dá? Lê na sua Bíblia. O que Deus dá? Sim. Leia comigo. Capítulo 42, versículo 5. Que dá fôlego de vida ao povo que nela está e o espírito aos que andam nela. A pessoa inteligente fala, pastor, com licença, me desculpe, mas esse espírito aqui é o espírito humano, porque na minha Bíblia está com E minúsculo. Grandes coisas. Quem colocou as letras minúsculas na sua Bíblia foram os tradutores. Porque as escrituras originais, todas tinham letras unciais. Eram todas letras maiúsculas. O fato é que aqui não diz que Deus dá espírito ao povo que anda na terra, mas Ele dá o espírito. Ele não dá um espírito humano, Ele dá fôlego de vida e Ele dá o espírito. Sempre que você encontrar essa expressão, o espírito, só pode se referir a um, nunca a dois. Ele dá o Espírito. Por isso está lá em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, quando diz, e todos nós com o rosto desvendado, contemplamos a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, pelo Senhor, o Espírito. Por isso que lá em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 9, vai dizer, e o pó volta à terra como era. Quem é o pó que volta à terra como era? Quem é esse pó? O corpo do crente? Do evangélico?
O corpo de quem? Do ser humano. O pó volta à terra como era e o espírito volta a Deus que o deu. Os irmãos percebem isso? Então é dito aqui, claramente em Gálatas, que na plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, para resgatar os homens dos rudimentos do mundo, para resgatar os homens da maldição, das maldições da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Adoção, não no sentido, como as pessoas pensam, de alguém adotar uma criança, e não no sentido, como muitos pensam, de dar àquela pessoa que creu neste momento a vida divina que outrora ela não tinha. Pastor, mas é difícil acreditar, embora haja tantos textos mostrando, mas será que Paulo está dizendo exatamente isso aqui no capítulo 4? E aí nós vamos nos apropriar dessa expressão, versículo 5, olha na sua Bíblia, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Essa expressão adoção de filhos, uma palavra grega, uma palavra que faz parte de um vocabulário do direito romano, significa literalmente, a posição de filhos. Receber a posição de filhos. Isso está de acordo com o próprio capítulo 4, que diz que o herdeiro, ele é filho, ele é herdeiro, ele tem a vida do pai. Só que ele, embora sendo filho, ele não pode usufruir das riquezas, haja vista que ele é o quê? Menor. Por isso que fala, em nada difere de escravo. Falta a posição de filho. Então, assim como uma criança sendo filho, e sempre foi filho, porque foi gerado pelo pai, pela vida do pai, precisa chegar no momento em que ela se torna maior, e se tornando, portanto, maior de idade, ela agora pode assumir toda a riqueza do pai. Semelhantemente, os homens viviam a menoridade, vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus envia o seu filho, agora os homens poderão receber a adoção de filhos. Eles ficando maior ou maiores, eles agora assumem essa posição de filhos. Inclusive, lá em João capítulo 1, versículo 12, quando diz, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a palavra poder lá significa literalmente autoridade. Em João capítulo 1, versículo 12, quer dizer, a todos quantos o receberam, deu-lhes a autoridade de filhos de Deus. É somente recebendo a Cristo, de fato e de verdade, é que o homem então, ele agora ganha essa posição, que sempre foi dele enquanto filho, mas que ele precisava se apropriar no tempo da maioridade. Os irmãos lembram da parábola do filho pródigo? Eu tenho que mencioná-la várias vezes, porque ela é cheia de detalhes que falam exatamente sobre o homem criado. Aquele filho pródigo da parábola de Lucas 15, fala do homem criado, o seu sair de casa, ausentar-se para uma terra distante, fala da queda do homem, e também o seu retorno fala da restauração, da salvação. De modo então, atenção, que quando aquele filho saiu de casa, e isso é muito comum na infância, isso é muito comum na menoridade, porque não tem juízo. Por isso que diz que o filho mais moço, diz na parábola, disse ao pai, dá-me a parte dos meus bens, porque eu não quero mais permanecer na sua casa. É nessa infância que ele sai. E quando ele sai de casa e vai gastando os bens, os irmãos sabem da história, quando ele chega naquela condição de miséria e de morte, eu pergunto, ele é filho? Ele é filho? Mas como ele pode ser filho? O filho não deveria estar na casa do pai? Bem, deveria estar. Mas o fato de ele estar caído, estar distante,
faz com que ele deixe de ser filho? Aí eu pergunto, estando ele dentro de um chiqueiro de porcos, ele está na posição de filho? Ele está na autoridade de filho? Como é que ele está? Como um escravo. Mas o texto diz, caindo em si, ele diz, voltarei. Quando é que o filho, ele ganha de volta a autoridade de filho? Quando lhe retorna e se reconcilia com o pai. Ao se reconciliar com o pai, o que o pai diz? Coloque no dedo o anel, sandálias nos pés e vestes novas. Tanto as sandálias nos pés, que diferenciava no tempo um filho de um escravo, como sobretudo o anel no dedo, é exatamente essa posição e essa autoridade de filho. Então, vindo a dispensação do tempo, Deus envia o seu filho para que aqueles que estavam sob o peso da lei, a condenação da lei, estavam mortos em delitos e pecados, eles possam agora receberem a adoção de filhos, eles possam receber a autoridade de filhos, serem como pessoas maduras agora na pessoa de Cristo, porque a maioridade vem na pessoa de Cristo, eles agora podem, em Cristo, por recebê-lo. Quem recebe a Cristo, recebe o poder, recebe a autoridade de filho de Deus. Pastor, mas eu queria ver isso com maior evidência dentro do texto de Gálatas. E aí os irmãos vão se espantar quando vocês virem o que está no versículo 6. E porque vós sois apenas criaturas, tendo recebido a adoção de filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que somente agora clama, Abba, Pai. Eu vou ler o versículo de novo, versículo 6. E porque vós sois criaturas que receberam a Cristo. É isso? O que diz na sua Bíblia? Porque sois filhos. Só o filho é que pode receber a adoção de filhos. É porque você é filho é que você vai receber a autoridade de tal. Não adianta pegar um escravo e querer colocar o anel no dedo, que não vai funcionar. E porque sois filhos, é o que está no versículo 1 do capítulo 4. Durante todo o tempo em que o herdeiro é menor, ele em nada difere de escravo, embora seja ele senhor de tudo. Por que esse herdeiro chega no momento em que agora ele pode resolver a sua própria vida, pode assinar por si mesmo, ele pode administrar as riquezas? Por quê? Porque é filho maior, mas é filho. E se não fosse filho, ele poderia assumir a riqueza? Então quem é que recebe a adoção de filhos, a posição de filhos, a autoridade de filho? Os filhos. São eles quem recebem essa autoridade de filhos. Então, o versículo 6 diz, e porque vós sois filhos, por esse motivo, é que Deus então na plenitude do tempo, essa plenitude do tempo é o que diz no versículo 2, é o tempo que foi predeterminado pelo Pai, e porque sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Pastor, não entendo. Como pode ser isso? Porque eu sou filho? Porque o outro é filho? Então todos são filhos. E porque os homens são filhos, aí Deus agora vai enviar ao coração daqueles que são filhos
o espírito do seu filho que clama, Abba, Pai? Isso não te soa estranho? Vocês entendem o que ele está dizendo? Vocês entendem? Quem aqui é filho? Não é possível, né, irmão? Todos são filhos. Mas você já recebeu o espírito do seu filho que clama, Abba, Pai? Aqui é o segredo de João capítulo 1, versículo 12. Porque, atenção, olhem para mim, o versículo 12 de João capítulo 1. Vamos recordar o que João está dizendo. Olhem para mim em nome de Jesus Cristo. Este é o ponto fundamental do Evangelho. O que João está dizendo no seu Evangelho, capítulo 1, a partir do versículo 1, até chegar no versículo 14. O que diz o versículo 14? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Olhe para mim o que João está dizendo nesses 14 primeiros versículos. Versículo 1, ele diz apenas acerca de Deus. É como que ele dissesse, quando vocês pensarem o Evangelho, deve começar pensando, antes de haver qualquer coisa criada, porque no princípio criou Deus os céus e a terra, antes desse princípio criador, quem estava lá? Na eternidade? Deus. E o Verbo, que é o Cristo de Deus, que é o Filho do Deus vivo, lá estava. E quem era o Verbo? É Deus. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Entenderam esse ponto? Vamos caminhando até chegar na autoridade de filhos lá. Aí vem o versículo seguinte. Agora é o seguinte, todas as coisas, entra para o aspecto agora das coisas que existem, que são criadas. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, do Verbo. É um momento agora em que o Verbo, ele emana do Pai, enquanto vida, porque o Verbo é o Verbo da vida. 1 João, capítulo 1, versículo 2. Porque esse Verbo que emana de Deus, ele é a vida. Ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Não é dito na Bíblia, eu criei a vida. Antigamente a gente falava, tem a vida animal, lembra, Josué? Tem a vida vegetal. Não tem vida animal, vegetal, só existe uma vida, a vida divina. Deus é a vida. Agora essa vida emana do Pai, enquanto Logos, essência divina, que está no seio do Pai, para criar. Por isso que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, a parte dele, nada do que foi feito se fez. E essa vida que está aí em você, que está em mim, que está em todas as coisas, a vida estava nele. Alguém perguntou, pastor, mas a vida estava nele. E essa vida está em todas as coisas criadas, então tudo é filho de Deus, até a pedra. Aí o texto fala, e essa vida nos homens era luz. Porque somente os homens nessa criação, da qual o apóstolo está tratando, é o único que num dado momento da sua experiência, ele chega ao conhecimento, o despertar da consciência, que estava adormecida no homem. Pastor, então, o homem, ele teve um despertar da consciência? Eu pensava que o homem, quando estava no Éden, estava igual nós aqui agora. Só não tinha pecado, mas era... Ué, mas o que a Bíblia diz? O homem comeu de qual árvore? Do conhecimento de quê? Antes disso, o homem tinha tal conhecimento? Ora, como é que é um homem sem conhecimento do bem e do mal? Como é que é um homem sem esse conhecimento?
inocente, como uma criança. Por que a criança não fala quando nasce? Não faz conta, não discute, não resolve problemas? Porque ela, em potencial, traz consigo a luz. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. E a vida de Deus desse homem é a luz. Num dado momento, essa luz vai acender. Aí vem o conhecimento. Então, o homem na sua história, chegou um momento que essa luz brilhou. Ele se entendeu como um ser no mundo. E foi neste momento, e Deus havia declarado, certamente morrerá. Deus sabe, na sua presciência, no seu conhecimento, neste momento, quando a luz brilhou, está lá em João, capítulo 1, versículo 5. A luz, as trevas não reconheceram, não conheceram a luz. Veio as trevas, o homem caiu. As trevas da ignorância. O homem se afasta da fonte, atenção, se afasta da origem, se afasta de Deus. E agora este homem, como filho pródigo, não o reconhece como pai, consequentemente não pode se reconhecer como filho. Ele quer ser a si mesmo. E aí João vai falar dessa batalha da luz e das trevas. Ele vai demonstrar como que num dado momento, Deus então envia o seu filho ao mundo, e o seu filho, sendo ele o Logos, sendo ele a vida, sendo ele a luz, estando ele no mundo, e tendo o mundo sido criado por ele, o mundo não o conheceu. E agora, o seu próprio povo o rejeitou, e agora, João diz, mas o homem está caído. Deus enviou seu filho. Ele é a vida, ele é a luz. Quantos o receberem? Esses que receberam a este, deu-lhes a autoridade. A palavra grega, exousia, que na sua Bíblia se traduz por deu-lhes o poder. Então deu-lhes a autoridade de filho de Deus. Por isso que Paulo vai dizer que este que recebe a Cristo é aquele de quem é dito, porque sois filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho. É o Espírito do Filho de Deus, do Logos, que dentro de nós nos convence, nos mostra e diz, você é filho. Receber a Cristo, portanto, não é uma questão meramente de religião. Receber a Cristo não é uma questão de você aceitar agora um código de conduta moral, os 10 mandamentos. Receber a Cristo não é você dizer, ai, graças a Deus que Jesus morreu por mim e agora eu não vou mais para o inferno. Meus pecados estão perdoados, agora eu vou para a igreja, eu vou cantar uns hinos, vou levar uma ofertinha, Jesus vai voltar e vai me levar para o céu. E o Jailson, coitado, não aceitou Jesus, não quis ser batizado na nossa igreja, é católico, coitado. Deus vai chegar e vai te jogar num tacho de fogo. Irmãos, olhem para mim. E porque sois filhos, é aos filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho. O Espírito do Filho de Deus é que clama dentro de nós, é que nos convence, nos mostra, é que revela a nós, Abba, Pai. Agora, este que recebe o Espírito do Filho, pode dizer Pai, porque antes de receber o Espírito do seu Filho, eu estava com o espírito das trevas, com o espírito da rebelião, o espírito da ilusão, da cegueira, da incredulidade, do egoísmo. Então este homem só pode agora reconhecer a Deus como Pai
e pode chamá-lo pai, porque chamar pai não é uma reza, que você começa lá, uma ladainha, daqui a pouco, Pai nosso que estás no céu, santificado. Não, Pai nosso é um reconhecimento, é um coração que reconhece que Deus é fonte, que Deus é origem, que Deus é o Pai, Ele é o progenitor, é Ele que dá vida, é Ele que a tudo gera. Então, esse reconhecimento interior é o princípio da conversão. Eu falei semana passada que talvez nós tenhamos aí tantos anos de crentes, entretanto, talvez nós não tenhamos recebido a Cristo. Isso é um pouco espantoso, mas considere comigo. Quem é aquele que recebe a autoridade de filho de Deus? São os filhos. Mas em que circunstância este filho recebe a autoridade de filho, que é a adoção de filhos? Mas a todos quantos o receberam. Aí diz Gálatas: porque sois filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho. É esse Espírito do Filho que em nós clama: Abba, Pai. Então, o momento da conversão genuína e verdadeira está aqui nesses dois pontos, que são, na verdade, a mesma coisa. A todos quantos o receberam, eu recebo. Recebe o quê? O que você recebe? O Espírito de quem? Porque sois filhos, Deus enviou o Espírito do seu. Receber a Cristo não é receber uma cartilha de usos e costumes, de pode, não pode, de mexe, não mexe, de bebe, não bebe, de come, não come, de faz, não faz. O cristianismo, por muito tempo, levou as pessoas a acreditar que serão salvas, mesmo que elas não estejam de fato, porque levaram as pessoas a aceitar uma religião. Ah, mas é porque o nosso Deus da nossa religião é o verdadeiro, porque Jesus, que morreu na cruz, é o nosso Deus. Não, então eu aceito, para não ir para o inferno, eu aceito. Aceita o quê? Você aceita o cristianismo? Você aceita a igreja evangélica? Ou você recebe o Espírito do Filho de Deus? Pastor, o que é receber o Espírito do Filho de Deus? E aqui nós começamos a tocar num ponto fundamental em todo o Evangelho de João. Eu sei que somente no capítulo 6 nós vamos tratar com propriedade essa questão, mas o fato é que quando diz assim, olha, atenção, e a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creram no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da carne, nem da vontade do homem. Ou seja, esse novo nascimento, eles nasceram, agora há uma nova consciência, há uma nova compreensão, há um novo sentimento, há uma nova disposição, agora há um novo olhar. Agora há uma nova maneira de ver as pessoas, há uma nova maneira de se relacionar com as pessoas. Esse novo nascimento é exatamente quando o filho, ele sai, abandona toda a treva do coração, recebe o Espírito do seu Filho, e é por esse motivo que João coloca no versículo seguinte: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Filho de Deus é isso, é carne, portanto homem, mas agora é Deus nessa carne, Deus neste homem habitando. Ele fala assim: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e nós vimos a sua glória, a
em Cristo encarnado, o protótipo de todos os filhos de Deus. Filho de Deus, quer saber o que é? Olhem para o encarnado. Ele é o protótipo. Aqueles que o receberam, no versículo 12, recebem o Espírito dele. Agora o Espírito dele é que está agora dentro desse que o recebeu. Esse filho ficou maduro porque recebeu o Espírito do seu filho. Aí vem o crente dizer para mim: eu estou cheio do Espírito de Deus. E eu calmamente falo assim: cadê? Ah, é porque eu estou cheio e eu sinto a presença. Calma, você está nervoso. Você está nervoso. Você está com o Espírito de Deus? Eu não estou duvidando, agora eu quero que você demonstre. Você não está vendo a minha voz. Você não percebe como eu estou me arrepiando. Quer dizer que é isso aí? Receber o Espírito do Filho de Deus, é isso aí? O povo caindo no chão, e as obreiras e os obreiros tendo que colocar lençol para não mostrar as vergonhas. É isso aí, é que é o Espírito do Filho de Deus. Irmãos, vamos voltar o nosso entendimento, mas a todos, e aqui há um ponto fundamental. Lá no Éden, o homem disse não à árvore da vida. Ele disse não à fonte da vida. Ele disse não a Deus que é a vida. E ele disse: eu vou viver por mim mesmo, conhecedor do bem e do mal, decidindo minha vida. É o filho pródigo saindo de casa. Eu sei o que é certo, o que é errado. Eu sei muito bem cuidar de mim mesmo. Eu tenho inteligência para pensar, para projetar. Tenho forças para construir. O homem começou a criar gado. O homem inventou então os objetos cortantes. Inventou a música. Inventou a indústria. Inventou a pecuária. Construiu cidades. O homem se tornou o senhor de si mesmo. Mas onde foi que a humanidade chegou? Olha para a humanidade e vê se os homens não vivem exatamente como o filho pródigo nas suas misérias. É o fim de um caminho de escolhas. Agora, Deus envia o seu filho e mostra: olha aqui, ó. Olha este homem, é um homem. E o verbo não se fez carne. Olha este homem. Olhem para Jesus de Nazaré, filho de Maria. Olha, ele está andando entre vocês. Ele mora no meio de vocês. Ele é carne e osso como vocês. É um ser humano como vocês. Só que ele é o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus. Mas não é Filho de Deus porque ele acreditou numa cartilha, ou pelo mero fato de ter sido gerado. Estou colocando enquanto filho, a analogia de filhos. Não estou dizendo acerca de que o verbo tenha sido gerado, não é isso. Mas é porque ele andava, aquele nazareno, na autoridade de filho de Deus. Por isso que todo mundo ou o amava demasiadamente, ou o aborrecia, porque ele fazia toda a diferença. Jesus não era indiferente, não. A todos quantos o receberam, recebera este homem, esse Cristo encarnado, recebeu o seu Espírito. E quando esse Espírito de Deus, que é o Espírito do Filho, eu enquanto filho, só estarei na posição de filho quando o Espírito do seu Filho em mim me tornar como Ele. Olha esse texto que eu quero mostrar para os irmãos, já estou encerrando. Eu vou continuar semana que vem, mas Mateus capítulo 5. Olha esse texto. E eu vou dizer para os irmãos uma coisa. Você sabe por que existem
muitas linhas teológicas de discernimento. Uma mensagem dessa aqui cai na internet, pensa numa confusão que dá de discussão. Porque as pessoas, elas tomam uma sequência de versículos que constrói uma ideia e ignora os demais. Se você, de qualquer corrente teológica, começar a ler a Bíblia abertamente, deixar ela falar o que ela quiser falar, a Bíblia vai desconstruir a tua corrente teológica. Você vai ficar confuso. Quando você se deparar com Deus, Jesus dizendo: a ninguém chameis de pai, porque um só é o pai de todos vocês. Você vai discordar, na minha teologia não aceita que Deus é pai de todo mundo, não. Aí você vai querer dar outro nome para aquilo lá. Mas olha aqui, capítulo 5 de Mateus, versículo 43. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo? Eu, porém, vos digo. Cristo está contrapondo aqui dois pontos. Foi dito. Os irmãos sabem que os escribas eram os grandes intérpretes da lei. No tempo de Cristo. O que foi o Talmud, ou o que é o Talmud, senão um livro de preceitos que nasceu a partir da própria lei, pela interpretação dos escribas. Aí Cristo faz referência, ó. Ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Tem sentido ou não tem sentido isso aqui? Pessoal, me ajuda aí. Tem sentido ou não tem sentido? Amarás o quê? Teu próximo. Faz sentido. Ora, e o inimigo? Não, aí você não deve amá-lo. Ele é teu inimigo. Se você der as costas para ele, ele vai te dar uma facada. Se você vacilar, ele vai te dar uma facada. Não vai? Qual que é a lógica? Não é que os inimigos devem ser aborrecidos? E se nós tivermos a oportunidade, vamos matá-los, porque a gente se livra dos inimigos. Então, mas Jesus diz assim: olha, eu, porém, vos digo. Ele vai dizer uma coisa que não é da terra. Esse espírito aqui não é o nosso, dos homens sobre a terra. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. A pessoa, quando você começar a amar os seus inimigos, quem é o seu inimigo? Alguém aqui tem algum inimigo? Mas aquele inimigo não é aquele declarado somente, não. Tem muita gente que você luta direto com essa pessoa. Uma disputa danada. E você fica doido para ela se dar mal, para você poder falar: te falei, já avisei. Jesus fala: gente, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Para quê? Para quê? Para que vos torneis filhos de Deus. Novamente, vos torneis. Eu quero que os irmãos entendam que esse tornar-se não é uma questão de tempo e de espaço. É quando esse ser filho, é quando essa vida, ela se expressa enquanto vida em você, em mim. Por isso que amar os inimigos e orar pelos que nos perseguem é o que nos faz filhos, porque faz jus à vida que nos criou e à vida que nos faz viver, porque esta vida é amor. Então, quando eu, sendo filho, não vivo por esta vida divina em mim, mas vivo na minha própria treva, da minha ignorância, do meu egoísmo, eu não posso amar os meus inimigos. Então, para que eu me torne um filho de Deus,
em posição, em autoridade, em expressão, eu preciso manifestar essa vida. E qual é a manifestação dessa vida? Toda vida, toda semente tem um fruto. Qual que é o fruto desta vida? Qual que é o fruto dessa vida? Olha o versículo 45. Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele, o Pai, cuja vida está em você, o fruto, faz nascer o sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Então, o amor é esse que não faz a distinção. Chuva aqui e sol são bênçãos. Você abençoar. A expressão do amor é doação, sem fazer nenhuma diferença, se é bom ou se é mal, se é merecedor ou se não é merecedor. O fato é que a todos quanto recebem a Cristo, receber a Cristo, é receber o Espírito do seu Filho. Receber o Espírito do seu Filho é simplesmente agora permitir-se que essa vida em nós, ela está aí em você, ela pulsa em você. Se você reconhecer a Deus como Pai, assim como Filho, o outro como Filho, você então agora, vivendo por esta vida, a manifestação dela será como a manifestação do Cristo encarnado entre os homens. E o Verbo se fez carne. O Verbo habita em nós. Nós somos carne. Precisamos andar manifestando esta glória. Amém? Semana que vem eu vou dar um salto bem grande no Evangelho de João, porque eu vou ter que buscar lá em João capítulo 6 algumas informações para nós entendermos que esse receber a Cristo é o mesmo que crer nele. Tá bom? Vamos cantar uma canção? Amados, não se esqueçam que amanhã nós teremos a nossa leitura do livro. Não deixe de vir. Amanhã, segunda-feira, leitura do livro. Quarta-feira, estudo de Hebreus. Sexta-feira, volta às aulas do Querigma. Terça-feira, reunião de oração. Vamos lá? Glória a Deus. Eu quero ser como Cristo, amém? Quantos querem ser? Expressar a própria imagem e semelhança do nosso Deus. Que nós possamos ser luz e manifestar este Deus em nós, para que o mundo possa ver e crer que verdadeiramente somos seus discípulos. Glória a Deus. Quero aprender a ser reflexo da tua glória, mas ter a grandeza da tua humildade. Compartilhar do teu amor e tua justiça. Amar a verdade, a luz que é tua palavra. Quero parecer mais contigo. Quero parecer mais contigo. Eu quero ser como tu. Negar-me a mim mesmo e tomar minha cruz. Ser mais submisso do que ser honrado. Eu quero parecer mais contigo.
Quem pode aplaudir o Senhor Jesus nesta noite? Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Eterno. Amém, queridos? Com gratidão ao nosso Pai, com muito amor, com muito gozo, com muita alegria, faça essa oração, agradecendo a Deus por essa revelação que a cada dia, a cada momento tem ganhado o meu coração e o seu coração, e que essa revelação ela possa trazer uma mudança, e que essa mudança o mundo possa ver em cada um de nós a luz. Amém, queridos? Feche seus olhos, vamos agradecer a Deus. Soberano Deus, Pai e Senhor nosso, nós estamos felizes, Pai, estamos alegres, pois Tu és um Deus tão bom, um Deus tão misericordioso, que olha para dentro de mim e sabe que esse pecador, esse homem cheio de falhas, há de mudar pelo poder do Teu Espírito. Pai, obrigado pela palavra que foi nos ensinada nesta noite. Obrigado por este momento tão maravilhoso, Senhor. Momento em que eu tenho a oportunidade de estar no meio dos meus irmãos e poder abraçá-los e poder contemplar as Tuas mãos trabalhando na Tua igreja. Pai, muito obrigado. Obrigado, Senhor. Obrigado porque um dia Tu entraste em minha vida e me fez enxergar, a realidade, a verdade, a certeza e qual o verdadeiro sentido da vida. Isso, Senhor, tem gerado em mim libertação. Isso, Senhor, tem gerado em mim alegrias profundas. Isso, ó Pai, não tem permitido que mesmo diante das tribulações e das adversidades da vida, eu ficasse encostado pelo canto. Mas como fraco que sou, o Senhor tem me fortalecido. O Senhor tem fortalecido a Tua igreja. O Senhor tem fortalecido os Seus filhos, Pai. Pai, que muitos e muitos possam ter essa oportunidade que nós estamos tendo. A oportunidade de conhecer esse Deus eterno, esse Deus supremo, esse Deus que é vida. Que cada vez mais, Senhor, eu possa ter mais e mais irmãos em Ti. Que os meus irmãos, Senhor, que estão espalhados pelos 4 cantos do mundo, eles possam ter essa revelação, eles possam ser alcançados por essa palavra libertadora, que eles possam enxergar, Senhor, o que hoje nós temos a oportunidade, e que muitas vezes vacilamos e não damos o devido valor. Ô Paizinho, toma-nos nas Tuas mãos nesta hora e leva-nos em paz para os nossos lares. Que essa semana, Senhor, seja a semana pela qual o Senhor venha trabalhar poderosamente no meio da Tua igreja. Aonde estiver um filho Teu, que o Senhor possa estar ali, trazendo o entendimento, o reconhecimento, gerando gratidão, gerando amor, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Leva-nos em paz. Dai-nos uma semana debaixo dos Teus cuidados, debaixo das Tuas mãos poderosas. Livrai-nos, Senhor, de todo mal. Nos conduza na luz. E que essa luz possa ganhar cada vez mais os nossos corações, ao ponto de dissipar toda a treva. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém, queridos? Jesus Cristo é o Senhor. Glória a Deus.